No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. A paz do Senhor, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Larissa Oliveira, como alguns de vocês já sabem, e hoje é o dia de nós conversarmos um pouquinho, de eu falar um pouquinho a respeito da palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana, tá bom? Como as outras vezes, essa palavra ela tem um tema específico também, que eu estava pensando em trazer um outro assunto hoje, mas hoje mesmo o Senhor ele me mostrou sobre essa passagem aqui, ele me fez recordar que eu já falei sobre isso na igreja, e Deus ele tem algo para tratar conosco referente a esse assunto. Então eu espero que ele possa falar com vocês, assim como ele tem falado comigo também sobre isso. Vamos orar um pouquinho de início então, para a gente começar, tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor Deus, por mais um momento o Senhor ter nos permitido estarmos presentes, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada pelo Senhor ter estado conosco até aqui, Pai. Peço a Ti que o Senhor abra o nosso coração, que possamos receber da Tua palavra, Senhor Deus, que possamos transmitir, Pai, àqueles que precisam também. Fale conosco mais uma vez e permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês de uma passagem que se encontra lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo de número 1 mesmo, tá? Nessa passagem, ela fala a respeito do rei Ezequias. Quando o rei, ele adoece. Mas a gente vai entender que esse rei, ele adoece não porque ele era uma pessoa ruim, não porque ele tinha aquilo como um castigo, mas porque Deus tinha que tratar com ele. E essa foi a forma que o Senhor encontrou para conversar com ele e para fazer com que ele prestasse mais atenção em uma determinada área da sua vida. Vamos ler juntos lá então, se você puder pegar a sua Bíblia, caneta, né? Como eu sempre falo com vocês, caneta, um papelzinho ou um caderninho de rascunho já ajuda bastante a gente entender, tá bom? Ezequias capítulo 20, versículo de número 1 diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa. Grifa já essa parte, ordena a tua casa, ou seja, põe em ordem a tua casa. Porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Um outro ponto que a gente pode grifar também e anotar. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. No verso 6 diz: E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Para a gente entender um pouquinho esse texto e o contexto dele, nós temos que pensar, né, sobre quem era Ezequias. Ezequias,
ele era um homem bom. Ele era um rei muito bom também. Foi um dos grandes reformadores do povo de Israel, da nação de Israel. Através de Ezequias, houve uma grande limpeza em Israel. Limpeza referente aos ídolos que eles adoravam, limpeza referente aos deuses que eles se prostravam, né? Aos altares que eles erguiam para adoração dos outros deuses, dos cultos pagãos também que eles promoviam ali. De fato, ele fez uma reforma naquele local e no meio daquele povo. Ezequias, ele fez o povo voltar a orar, voltar a clamar a Deus e a entregar ao Senhor as suas preocupações e as suas necessidades. Ezequias, ele restaurou toda a nação diante dos propósitos de Deus, diante daquilo que o Senhor queria para aquele povo. Antes, aquele povo, eles serviam ao Senhor, eles adoravam ao Senhor. Porém, essa nação, ela acabou se desviando. Ela deixou os princípios, deixou as leis do Senhor para trás e começou a assumir, né? Aqueles cultos, começaram a erguer altares e fazer coisas que eram fora dos princípios de um cristão de verdade. Mas a partir do momento que Ezequias, ele assume ao reinado, ele começa a se voltar para o povo, ele começa a mostrar ao povo quem é o Deus de verdade. Ezequias ajuda o povo a retornar aos caminhos do Senhor. Ele era um servo bom e fiel de Deus. Ezequias sabia e entendia que sempre que ele precisasse e para tudo que ele fizesse, era necessário que ele se prostrasse diante ao Senhor, que ele orasse, que ele entregasse isso a Deus. Se a gente voltar um pouquinho aqui nos capítulos, no capítulo 18 vai explicar, né, que Ezequias restabelece o culto ao Senhor. Ezequias tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi. E aí o que Ezequias fez quando ele começou o seu reinado? Ezequias, ele aprendeu em sua casa, ele aprendeu com a sua mãe Abi as coisas que deveria fazer e o Deus a quem ele deveria adorar. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Versículo 5 do capítulo 18 diz: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes, nem os que foram depois. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Aleluia. Então, desde o início, Ezequias foi ensinado dentro da sua casa e ele passou isso adiante quando ele se tornou rei, mostrou para a nação o que deveria fazer. A partir do versículo 19, a gente pode ver já Ezequias demonstrando a intimidade que ele tinha com Deus, né? No capítulo 19 diz: Ezequias ora na casa do Senhor. Por quê? Ezequias, ele foi confrontado pelo rei Senaqueribe, o rei da Assíria. Esse rei, ele estava derrotando os povos, derrotando as cidades que estavam ao redor de Ezequias, ao redor daquele povo, tá? E esse rei, ele estava derrubando, ele estava vencendo a todos. E o rei mandou avisar que ia conseguir derrotar também o povo de Ezequias. O reinado também de Ezequias seria destruído, assim como ele tinha vencido os outros. Já no capítulo 18, Ezequias, ele foi confrontado por esse rei. 18, versículo 29 diz assim, ó: Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. No 19, Rabsaque diz para ele: Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é essa em que confias?
Aleluia. O rei não sabia o tamanho do Deus que Ezequias servia. Ezequias sabia que aquele Deus podia fazer tudo. Aleluia. Então, quando no capítulo 18 Ezequias foi confrontado por aquele rei, no 19 Ezequias ora ao Senhor. E continuamente depois dessa oração vem Isaías, lá no versículo 20, e responde a Ezequias o que Deus lhe ordenou. O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Deus responde através de Isaías a oração que Ezequias fez. Deus fere os assírios e livra Judá. Aleluia. Então a intimidade que Ezequias tinha com Deus era tão grande, que ele sabia que se ele orasse, se ele clamasse ao Senhor, o Senhor o atenderia e o Senhor responderia a ele. Então essa era a tamanha intimidade que Ezequias tinha com Deus. E agora é que a gente entra lá no capítulo de número 20. No capítulo de número 20, Deus usa Isaías mais uma vez para levar uma palavra para Ezequias. Só que essa palavra, diferente daquela do capítulo 19, não era uma palavra boa. No 19, Deus disse para Isaías falar para Ezequias que ele sairia vitorioso. No capítulo 20, Isaías leva uma mensagem para Ezequias de Deus, dizendo: ordena a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, com essa história, com essa passagem aqui da vida de Ezequias, a gente entende que, mesmo ele sendo um servo bom e fiel, temente a Deus, que tinha intimidade com Deus, ele não estava isento de passar por momentos difíceis, no caso, uma doença que levaria a sua vida. Isso que acontece com a gente também. Mesmo nós estamos firmes em Deus, nós sermos tementes a Deus, não nos isenta de passarmos por momentos difíceis, de passarmos por tribulações, de passarmos por tempestades. Mas nós temos que entender que o mesmo Deus que livrou Ezequias da batalha, do confronto, que levou Ezequias à vitória, é o mesmo Deus que está com a gente hoje. Então, mesmo que a gente receba uma palavra dura, uma profecia difícil, nós não podemos nos esquecer que o Senhor é o Senhor da providência. Aleluia. Quando Ezequias recebeu essa mensagem enviada por Deus, dizendo que ele morreria e tinha que pôr em ordem a sua casa, ele prontamente, imediato, ele virou, colocou a tua cabeça, o teu rosto na parede e orou ao Senhor, chorando muito também. Ele disse: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha o tamanho da intimidade que ele tinha com Deus. Porque depois que ele orou ao Senhor e o Senhor viu as tuas lágrimas, no versículo 4 diz: sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, ou seja, Isaías ainda não tinha ido embora, não tinha ficado longe de Ezequias, né? Veio a Isaías a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Aleluia. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, e a ti e essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Deus respondeu a oração de Ezequias através de Isaías. Aleluia. Eu fico muito feliz, eu fico emocionada. Vejo o carinho que o Senhor tem por nós, lendo essa passagem, porque o Senhor já tinha decidido que Ezequias ia morrer, que Ezequias ia embora, mas o Senhor se compadeceu dele, do teu filho amado. Aleluia. Isso nos dá a certeza de que o Senhor, ele ouve as nossas orações se elas forem sinceras. E um ponto
que nós temos que guardar para a gente lendo essa passagem. Não desista de orar. Aleluia, não desista. Se você recebeu uma palavra ruim, se você foi desenganado ou qualquer outro tipo de coisa, não desista. Glória a Deus. Entregue ao Senhor a palavra. Diz ao Senhor tudo que você sente, as suas preocupações, o que falaram para você, entregue ao Senhor. Não dê o braço a torcer. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, Ele ouve a oração do teu povo. O Senhor ouve a oração de um coração contrito. Aleluia. Não desista de entregar ao Senhor as tuas preocupações. O Senhor ouviu Ezequias, o Senhor lhe deu mais 15 anos de vida. O Senhor deu vitória para ele diante de um rei que venceu todas as outras nações. Glória a Deus. E a nação de Ezequias conseguiu. Ele conseguiu vencer pela misericórdia de Deus. Aleluia. Mais forte do que o que está no mundo é o que está com a gente. Deus é maior. Aleluia. E aí a gente entra agora no segundo ponto. Deus pediu para que ele colocasse em ordem a casa dele. Por que colocar em ordem? Deus avisou que ele morreria e pediu para que ele pusesse em ordem. Se Deus pediu para que ele pusesse em ordem, é porque algo estava fora do lugar. Algo tinha que ser prestado mais atenção. Ele teria que pontuar, não é? Deus pontuou a ele: olha, Ezequias, daqui a um tempo você não vai estar mais aqui. Então, olha para as coisas que estão acontecendo, olha para o teu ambiente, olha para a tua casa, olha para o teu lar. Porque o Senhor especificou: põe em ordem a tua casa. Aleluia, porque Ezequias, ele já tinha feito isso com a nação, com o povo que ele governava. Ezequias já tinha mostrado para o povo como adorava a Deus. Ezequias já tinha derrubado os altares, já tinha acabado com os cultos pagãos. Ezequias já tinha feito a parte dele diante da nação. Mas como estava a casa dele? Como era o convívio dele? Como ele era dentro? Quais os exemplos que ele dava? Por isso o Senhor especificou: ordena a tua casa. Glória a Deus. Durante o seu reinado, Ezequias, ele cuidou da nação. Durante o seu reinado, ele cuidou do povo, ele se livrou da idolatria. Antes de qualquer decisão, ele orava. Aleluia. Então ele estava indo no caminho certo como um rei. Mas quando chegou a hora de partir, Deus orientou sobre o que era necessário ele colocar em ordem. Deus orientou o que era de importância naquele momento, porque às vezes ele cuidou de outras áreas e não teve tanto tempo para cuidar do que era necessário naquele momento, que era o seu próprio lar. Então Deus pediu para que Isaías fosse até lá e orientasse o que ele tinha que fazer. Aleluia, porque é assim, irmãos. Muitas vezes a gente cuida de algumas áreas, né? E os dias, eles passam tão rápido, as horas elas passam tão rápido, a gente está tão sobrecarregado que nós não damos conta de cuidar de todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive eu já falei sobre isso, sobre a prioridade que nós temos que dar às áreas específicas. Então eu creio que era isso que o Senhor quis mostrar para Ezequias, que tinha uma área que ele tinha que priorizar naquele momento, antes que ele partisse. Então, essa passagem aqui do capítulo 20, a partir do versículo 5, ela diz, né, que o Senhor pede para Isaías voltar e dizer a Ezequias que ele teria uma segunda chance. O Senhor concedeu mais 15 anos para ele, através da oração, através das lágrimas de um justo. Aleluia. Então o Senhor, ele se importa com a gente, sim. E vendo essa passagem e muitas outras, nós podemos entender que o Senhor, ele cuida de nós e ele se importa. Ele se comove quando um justo derrama uma lágrima. Glória a Deus. E além disso, o Senhor, ele proporcionou cura para Ezequias e lhe concedeu mais 15 anos. E nós temos que lembrar que o Senhor lhe concedeu mais 15 anos, mas o Senhor havia já informado a ele, o Senhor já havia avisado a ele: põe em ordem a tua casa.
A partir do versículo 21, que a gente começar a ler, a gente vai ver que Ezequias, ele teve um filho, Manassés, né? Ezequias tinha 15 anos a mais de vida. No capítulo 21 diz: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Ou seja, quando Ezequias morreu, o seu filho tinha 12 anos e ele começou a reinar. Então, Ezequias, ele teve o seu filho durante esse período dos 15 anos que ele tinha a dispor de vida, que o Senhor tinha proporcionado a ele, né? E Deus disse para que ele pusesse em ordem a sua casa. E a gente continua lendo. No capítulo 21, a partir do versículo 2 diz: e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel. E edificou altares na casa do Senhor, e até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa do Senhor. Nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. No resumo, né? Para ser melhor a gente entender. Ezequias tinha 15 anos a mais de vida. Ele teve um filho dentro desse período. E o filho dele foi um dos piores reis daquele povo. Tudo o que Ezequias fez de bom, os altares, cultos pagãos, os deuses, tudo que Ezequias tirou do meio do teu povo. Quando ele morreu, o seu filho pegou o trono, o seu filho se assentou no trono e restituiu tudo aquilo. E fez pior do que eles eram antes. Versículo 16 do capítulo 21. Também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente. E aqui a gente vê o porquê o Senhor pediu para Ezequias pôr em ordem a tua casa dentro desse período. Ezequias se preocupava muito com o povo e possivelmente, pelo que a gente vê aqui, pelo que dá a entender, ele deixou de ensinar os preceitos do Senhor para o seu filho. Ezequias esqueceu de mostrar ao seu filho o que era correto, o que eram os cultos a Deus, que não era certo levantar altares, que não devia derramar sangue inocente. Então, provavelmente, Ezequias estava falhando naquela área e nos 15 anos que Deus proporcionou a ele, ele não trabalhou naquilo. Ele deixou o seu filho crescer, deixou o seu filho tomar ideologias diferentes do que o pai acreditava, das coisas que o pai fazia. E o filho contorceu tudo aquilo e fez coisas terríveis e cruéis no meio daquele povo que o seu pai já tinha livrado da idolatria. Olha que coisa, não? O Senhor permitiu que ele vivesse 15 anos para que ele colocasse um rei no seu trono, um rei bom que pudesse cuidar da nação e desse continuidade no reinado do seu pai. E pelo contrário, o que ele fez, ele colocou sim, ele deu um sucessor para aquele povo, porém o sucessor foi uma pessoa cruel, uma pessoa terrível, que não foi bem instruída, né? Então nós entendemos aqui que o Senhor avisou a ele, mas provavelmente ele deixou de prestar atenção em uma área da sua vida, dentro da sua família. Eu acho que é isso que o Senhor ele quer falar com a gente hoje. Aleluia. Tem áreas da nossa vida que nós temos que preparar, nós temos que pôr em ordem. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ezequias sabia o tempo que ele tinha para ensinar, para instruir o seu filho, e ele ainda não conseguiu passar tudo de melhor para o filho dele. E nós que não sabemos o tempo que nós temos aqui,
Será que nós estamos dispondo desse tempo? Será que nós estamos ensinando da maneira certa? Nós estamos passando os conselhos certos, os ensinamentos para os nossos filhos? Porque enquanto os nossos filhos estão sob a nossa responsabilidade, é o nosso dever de ensiná-los o caminho do Senhor. É o nosso dever levá-los à igreja. Enquanto eles são menores de idade, nós pagamos as contas, é nossa obrigação. As coisas que acontecem com eles é nossa obrigação, é nossa culpa. Aleluia. E é assim também nos caminhos do Senhor. Ai daquele que desvia um pequenino do caminho do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz: deixai vir a mim as crianças. Por que muitas vezes nós estamos impedindo as crianças de chegar ao Senhor? Tem muitas coisas que nós podemos fazer, muitos ensinamentos que nós temos que passar, e às vezes a gente está deixando de fazer isso. Põe em ordem a tua casa. Eu não sei quem vai terminar de criar os meus filhos. Eu tenho 2 crianças pequenas. O Senhor não me deu certeza de que eu poderia criá-los até o fim, de que eu poderia criá-los até eles serem adultos. Não, o Senhor até o momento está me dando saúde e colocou na minha mão para que eu orientasse e instruísse eles nos caminhos do Senhor. E lá na frente eu vou pagar um preço pelo que eu fiz com as crianças, não é? Se foi algo bom, se foi algo ruim, o Senhor vai me falar lá na frente. O Senhor vai nos mostrar, Ele vai nos pontuar o que nós fizemos, o que Ele nos entregou nas mãos e o que a gente vai devolver a Ele. Aleluia. Então, essa é a palavra do Senhor. Nós temos que pôr em ordem a nossa casa. Eu não sei se outra pessoa vai criar os meus filhos. E se outra pessoa criar os meus filhos, que tipo de ensinamento eles vão ter? Será que eles vão se esquecer de tudo o que eu instruí? Se eu instruir algo o suficiente para que eles levem essa palavra do Senhor, para que eles levem os preceitos do Senhor dentro do coração e que eles guardem, será que eu coloquei aquela sementinha do Evangelho no coração dos meus filhos, para que quando eles crescerem ou quando ficarem sem mim ou sem as pessoas responsáveis para cuidar, eles vão conseguir se manter ali? Isso é o que o Senhor quer tratar com a gente hoje. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Nós estamos pondo a nossa casa em ordem? Ou nós estamos gastando com os nossos deleites, estamos gastando tempo com coisas do mundo, e a gente está se esquecendo de fazer o que é certo ao Senhor. A gente está se esquecendo de ensinar, de instruir no caminho. A palavra do Senhor diz: ensine o menino no caminho em que deve andar. Não diz ensine o caminho. Ou seja, você não pode sentar e ficar falando: olha filho, você tem que ir na igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se você mesmo não vai, se você mesmo não faz. É nossa obrigação estarmos do lado dos nossos filhos e acompanhá-los para onde o Senhor nos ordenar. Se nós vamos na igreja, pega o teu filho e vai junto. Aleluia. É prioridade, o teu filho é prioridade, o teu filho é importância. Mantenha-o no caminho, porque o teu filho é tua responsabilidade. Aleluia. E se em algum momento você faltar, se em algum momento um dos pais ou um dos avós, a pessoa que cria nos caminhos do Senhor faltar, e essa criança for crescer dentro de outro lar, com outro ensinamento, será que ela vai ter guardado a sementinha do Evangelho dentro do coração? Ou ela vai se desviar, ela vai esquecer daquilo, vai se converter em outras religiões, não é? Outras denominações, instruídas pela pessoa que vai terminar de criar o teu filho. Nós temos que pensar nisso, porque a gente é muito momentâneo. A gente pensa muito no que está acontecendo agora, no que nós vamos fazer agora, no que eu vou comer agora, no que eu vou vestir agora. Aleluia. Mas e amanhã? O que vai ser de mim amanhã? Se não for, se o Senhor me levar e não existir mais o meu amanhã, o que vai ser dos meus filhos amanhã? Aleluia. Quem vai criá-los? Será que a pessoa vai mantê-los no caminho? E se não manter no caminho, será que as crianças vão saber o caminho? Aleluia. A instrução do Senhor para nós é essa: põe em ordem a tua casa. Oriente. Você não sabe o tempo que você tem aqui. Aleluia. Então faça conforme os ensinamentos do Senhor, para que depois, quando partirmos, nós deixarmos os nossos filhos, a gente não deixe uma geração cruel, uma geração perversa, né? Para que a gente não seja julgado como não tendo instruído os nossos filhos. Que façamos a nossa
parte, aleluia, porque mais para frente, eles sendo responsáveis pelas atitudes deles, pode acontecer de se desviar. Muitas vezes acontece isso, aleluia, mas se os pais colocaram a semente, se os pais oram pelos teus filhos, clamam ao Senhor pela vida dos teus filhos, eles não vão se esquecer do caminho, aquela plantinha vai estar germinando aqui dentro, aleluia, eles podem até se desviar um pouquinho, glória a Deus, mas o Espírito Santo que habita dentro deles vai sentir falta do caminho e vai retornar para a casa do Pai. Aleluia. E o Senhor, Ele falou muito comigo sobre isso. É necessário que a gente ore ao Senhor, que a gente clame ao Senhor pelos nossos filhos e que não apenas oremos. A palavra ela é clara. Orai e vigiai. Vigie, oriente, instrua e vá junto. Acompanhe o teu filho, mostre para o teu filho o caminho certo. Aleluia. E que a gente não se esqueça que Ezequias, mesmo sendo um bom servo, um bom rei, um homem fiel e digno do Senhor, que orava, ele passou por momentos difíceis, inclusive uma doença que o levaria à morte. Isso nos faz lembrar também do servo bom e fiel, que era Jó, não é mesmo? Jó, ele era julgado pelos teus amigos, os teus amigos pediam para que ele se confessasse, porque se ele estava passando por aquele momento difícil é porque ele tinha algum pecado escondido, não é? E nós, lendo a passagem de Jó, nós sabemos que não, que ele estava sendo provado pelo inimigo, não é? O Senhor sabia quão fiel era Jó, e Jó passou por momentos difíceis, mas mesmo assim Jó sofreu, Jó chorou, Jó se entristeceu, aleluia, mas Jó não desistiu dos caminhos do Senhor. Não desista dos caminhos do Senhor. Põe em ordem a tua casa, aleluia, e siga em frente, porque lá na frente o Senhor vai olhar pelas nossas atitudes, pelas nossas instruções, aleluia, Ele vai dar o galardão devido a cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Eu fico muito feliz por ter conseguido compartilhar essa palavra com vocês. Não é algo fácil, é complicado, mas o Senhor Ele vai nos dando graça, que Ele possa falar com a gente cada dia mais, em nome de Jesus. Vamos orar então para a gente finalizar? Senhor meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo momento que tivemos junto hoje. Senhor Deus, que essa palavra possa alcançar corações e pessoas que precisam ouvi-la, ó Deus. O Senhor foi o Deus de Isaías, o Senhor foi o Deus de Ezequias, o Senhor foi o Deus de Jó, o Senhor sustentou a cada um deles, o Senhor falava com cada um deles. Pai, que o Senhor nos sustente e que o Senhor fale conosco também em todos os momentos, Senhor. Dê-nos força para continuar. Guarda-nos, Pai, conforme a Tua vontade e perdoa-nos também, Senhor, pois somos fracos e pecadores. Senhor, que nós possamos voltar aqui e falar mais um pouquinho da Tua palavra e que a gente consiga guardar no coração, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por tudo. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer vocês também por estarem comigo até aqui. Que a gente possa voltar na semana que vem com mais uma palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos dar orientação, tanto a mim quanto a vocês também, do que Ele quer que a gente faça nessa semana, tá bom? Deus abençoe vocês. Se essa palavra ela edificou, se essa palavra entrou no coração de vocês, compartilha. Se puder também, deixa seu like aí para nos ajudar um pouquinho, um comentário, tá bom? E se inscreve no canal se não for inscrito. Um beijão, obrigada e Deus abençoe. Tchau, tchau.